Pastor André Chalit está no Ministério Pastoral desde 2005. É pesquisador na área de liderança e crescimento de igrejas, escritor e palestrante. Atua com ênfase na educação cristã, mais especificamente no ensino teológico e na formação de líderes. Atualmente promove ações teológicas e treinamentos no Brasil e em vários países. É uma junção de coisas sobrenaturais com o natural. Entende essas coisas? Nós estamos no mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. E quando nós falamos de vida cristã, nós falamos de algo que na prática, irmãos, é uma junção de coisas que a gente não vê, uma junção de coisas espirituais, sobrenaturais, que se revela no físico. E aí nós somos, consequentemente, nós somos mais, ou deveríamos ser, mais espirituais do que naturais. É por isso que o Evangelho é loucura, porque nós vivemos com uma perspectiva sobrenatural, mesmo sendo pessoas naturais, mesmo vivendo como nesse contexto, nesse cosmos, nesse mundo. E a vida cristã é fascinante, porque a junção daquilo que é espiritual e daquilo que é físico, ela produz influência. E eu quero aproveitar essa oportunidade, o pastor Adilson compartilhou ontem para vocês, nós estamos lançando mais um livro, chamado Líderes que Crescem e Influenciam. Quantos aqui querem crescer e influenciar? Deixa eu ver. Só alguns irmãos. Eu vou perguntar de novo, vou te dar mais uma chance, tá bom? Quantos aqui querem crescer e influenciar? Glória a Deus pela tua vida. Eu sou privilegiado nesse livro, porque eu tive a honra de andar 12 anos com o Dr. Russell Shedd, um homem de Deus, foi um grande pai para mim. Ele prefaciou 3 dos meus livros e ele prefaciou esse aqui também. Então, é um livro muito legal que vai edificar a tua vida. Tá também o Carlito Paz, o pastor Jorge Linhares também prefaciou esse material. Enfim, hoje eu quero compartilhar alguma coisa sobre esse livro, porque eu quero que você cresça, mas também eu quero que você influencie. Um dia desse eu estava caminhando em São Paulo, numa avenida chamada Celso Garcia. Não sei quantos de vocês conhecem essa avenida. Eu estava caminhando pela Celso Garcia, olhei para um lado, tinha uma mega igreja, olhei para o outro lado, tinha um templo de Salomão. Eu andei mais um pouquinho, tinha uma outra mega igreja com 5.000 pessoas. Andei mais um pouquinho, tinha uma outra mega igreja com 10.000 pessoas. Só que naquele mesmo ambiente, eu vi muita prostituição, vi muito tráfico de drogas, muita violência. E eu pude perceber, irmãos, que existe um desencontro na perspectiva de crescimento da igreja, na perspectiva de crescimento ministerial, na perspectiva do crescimento do cristão. Quando nós olhamos para as histórias dos avivamentos, quando nós olhamos aquelas histórias que nos impactam, nós vamos perceber que onde quer que tenha ocorrido o crescimento da igreja, houve também uma influência na sociedade de tal maneira que governos foram transformados, políticos foram transformados. Avivamentos que ocorreram, por exemplo, como o avivamento em Gales, de 1906, os juízes começaram a distribuir luvas brancas nas ruas, porque não havia mais violência na cidade. Na Inglaterra, quando a igreja crescia, na época dos avivamentos de Wesley, houve uma diminuição extraordinária da violência, uma mudança na política. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, na época daquele avivamento que ficou conhecido, marcado como o avivamento da rua Fulton. Na época os Estados Unidos tinha 30 milhões de habitantes. Naquele ano, mais de 1 milhão de pessoas foram alcançadas por Jesus. E aí, queridos, nós vamos perceber que a igreja crescia e havia influência. Com a razão de termos um grande número de pessoas, com a razão de sermos o país onde a igreja mais cresce no mundo, e o país continua mergulhado na corrupção.
Como explicar isso? As nossas cidades estão cada vez mais violentas. Como é que nós vamos explicar isso? A questão da cultura, da mentalidade, estão aí normalizando aí a iniquidade. Como é que a gente vai explicar uma igreja que cresce, mas que não influencia? Sendo que quando nós vemos a história bíblica, desde os avivamentos que ocorreram em Atos capítulo 2, o avivamento em Éfeso, nós vamos perceber que onde a igreja crescia, onde o Espírito se movia, havia transformação na sociedade. A igreja ela crescia e influenciava. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre isso. Aqui o livro compartilha. Líderes que crescem e influenciam. Deus não quer que você somente cresça. Ele quer que você também possa influenciar. Ele não quer que a igreja somente cresça, mas que influencie o ambiente onde ela está. Nós, como crentes, Ele não quer que somente cresçamos como cristão, mas nós também possamos influenciar o ambiente onde nós estamos. Amém ou não amém? E hoje eu quero falar especificamente sobre o teu ministério. Tem um texto aqui em Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Eu vou ler novamente, porque eu acho que você não acompanhou, não me ouviu, tá? Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua igreja. Fala-nos com poder e autoridade, edifica-nos no nome de Jesus. Temos sede de ti, temos fome da tua palavra. Nós clamamos para que a tua verdade venha se revelar, e nós rejeitamos tudo aquilo que não é a tua verdade. Rejeitamos a verdade do homem, mas estamos abertos à tua vontade, à tua revelação. Edifica-nos no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fala comigo: crescer e influenciar. Antes que cresçamos e influenciamos, nós precisamos primeiro entender, na perspectiva das Escrituras, ou na perspectiva de Deus, o que significa crescimento para Ele e o que significa influência. Para muitas pessoas, crescimento, um ministério grande, um ministério que cresce, é aquele que reúne milhares de pessoas, ou é aquele que está na televisão todo final de semana falando para milhões de pessoas. Só que crescimento tem a ver com propósito de Deus. Crescimento não tem a ver exatamente com números. Crescimento tem a ver com propósitos. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqueles missionários que estão em campo, que estão alcançando aquelas tribos, que estão alcançando aquelas cidades menos evangelizadas. Nós estivemos agora, semana passada, com o pastor Haroldo, no sertão de Pernambuco. E nós presenciamos ali igrejas muito limitadas, um povo muito sofrido, com igrejas muito pequenas, muito fracas, muito necessitadas, mas que estão fazendo a obra. Eles estão alcançando, eles estão chegando aonde a televisão não chega. Aí eu te pergunto, o que é maior? Aquele que está na televisão? Ou aquele que está pregando nas tribos indígenas onde a TV não chega? Sabe qual é a resposta? Nenhum. Os dois são grandes. Porque a perspectiva de crescimento da igreja segundo Deus, a perspectiva do crescimento ministerial segundo Deus é propósito. Tem uma perspectiva de complemento. Um complementa o outro. Agora, ser bem-sucedido em algo que Deus não te mandou fazer é fracasso.
Amém ou não amém? Nós imaginarmos que o crescimento é uma realidade quando na verdade ele está fundamentalmente ligado aos propósitos do Senhor. Então quando nós falamos em crescimento de vida cristã, quando nós falamos em crescimento ministerial, nós estamos falando em cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu. Você cresce dentro daquilo que Ele te colocou para fazer. É interessante nós observarmos que Paulo é tão simples, a Bíblia é tão simples, que ele faz uma comparação da igreja como sendo corpo. Você quer entender como a igreja funciona? Basta olhar para o teu corpo. Eu tenho pernas, tenho 2 braços, um direito e uma esquerda. Imagine se todo o meu corpo fosse o braço direito. Como que seria? Consegue imaginar a figura que seria? Mas o crescimento está ligado ao propósito de cada coisa. E aí quando nós falamos em crescimento e influência, você precisa entender que crescimento está ligado ao propósito. Segunda coisa, o seu crescimento está ligado ao crescimento das pessoas ao seu redor. Estou te explicando o que é o crescimento da igreja, ou o que é o crescimento ministerial. Você mede o termômetro do teu crescimento, são as pessoas que estão do seu lado. Se elas estão ou não crescendo com você. Se elas estão ou não recebendo de Deus por meio da tua vida. Se o teu crescimento te eleva sozinho, tem alguma coisa errada. Mas se o teu crescimento envolve outras pessoas, você pode ter certeza que esse é o crescimento que Deus quer que você viva. Agora, se as pessoas ao seu redor não estão crescendo com você, tem algo errado. Não é esse tipo de crescimento que Deus tem para a tua vida. É importante que você identifique aquilo que Deus quer que você entenda. Terceira coisa, o crescimento numérico deve andar junto com o crescimento espiritual. Amém ou não amém? Estou tentando te explicar aqui panoramicamente sobre a perspectiva bíblica do crescimento do cristão. O crescimento numérico, ele anda de mãos dadas com o crescimento espiritual. Por quê? Porque se não houver um crescimento espiritual, nós vamos cair nisso que eu falei no início. Nós vamos ter números, mas nós não vamos ter influência. E Deus, o crescimento que vem de Deus é um crescimento completo. O crescimento que vem de Deus é um crescimento equilibrado. Então, na medida que você cresce espiritualmente, o seu crescimento natural, ele produz influência. Então, nós precisamos entender o crescimento sobre essas perspectivas. Agora, quando nós falamos de influência, influência está ligado no seu caráter. Aquilo que você é, a maneira que você se comporta como líder ou como um cristão, influencia as pessoas que estão próximas de você. Se você tiver um caráter santificado, um caráter de Cristo, as pessoas ao seu redor serão influenciadas pelo teu caráter. Amém ou não amém? E as pessoas vão olhar para você e querer ser iguais a você. Por outro lado, se o seu caráter for de um prisma negativo, as pessoas ao teu redor vão olhar para você e a influência que vai vir de você vai ser uma influência negativa. Consequentemente, uma influência negativa. Então, quando nós falamos de influência, nós estamos falando que é algo que está diretamente ligado ao caráter. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, ele opera em nós. Ele revela a palavra de Deus, ele vem até nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele começa trabalhando a nossa vida de tal maneira, que quando esse poder é derramado sobre nós, ele nos dá o caráter de Cristo, ele trabalha, ele nos eleva a um processo de santificação extrema. É por isso que não se separa o Espírito Santo da liderança cristã.
É por isso que não se separa o Espírito Santo de igreja. Não tem como ser igreja, fala assim comigo, não tem como ser igreja sem o Espírito. Não tem como você ser igreja, ser cristão, sem a operação constante do Espírito Santo de Deus em tua vida, trabalhando o teu caráter, trabalhando o teu estilo de vida, a tua forma de viver, a tua forma de se relacionar. Então, influência está ligado ao caráter. Segunda coisa, influência está relacionada com aquilo que flui de você. Só existem duas presenças nesse mundo: a presença de Deus ou a presença do maligno. Quem não está na presença de Deus, quem não está na luz, está em trevas. Não existe um lugar meio termo. A Bíblia nos ensina que luz fala de luz e fala de trevas. Se há ausência de luz, existe trevas. Agora, quando há luz, onde há luz, não há trevas. E quando nós estamos na luz, aonde nós estamos produz uma influência no ambiente onde nós estamos. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2, no capítulo 3, estava Pedro e João subindo ao templo da nona hora para uma reunião de oração. Na escadaria do templo havia um homem, um coxo de nascença, que era colocado ali diariamente para pedir esmolas aos que entravam. E aquele coxo estava ali esperando receber algo. E aí Pedro se aproximou dele e disse: olha para nós, não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Aquilo que estava sobre ele fluiu em sua vida, produzindo cura, produzindo uma mudança externa. Escute, irmãos, aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora de você. Aquilo que o Espírito de Deus faz no teu interior influencia aquilo que está exterior a você. Então, quando nós falamos em influência, nós falamos que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aquilo que está em nós influencia aquilo que está fora de nós. Isso produz cura. Quantos creem nisso? Produz cura, produz libertação. Tem alguém com dor aqui? Dor, algum tipo de dor, levanta a mão. Está com dor? Está com dor aonde, minha irmã? Na perna? Está doendo agora? Não está mais? Tem alguém que está com dor nesse momento? Deixa eu ver, quem está com dor? Está com dor? Aonde? Coluna, está doendo agora? Tá? Olha, o que eu tenho, eu libero sobre a tua vida. Vê se a dor continua. Continua? Não continua? Tem certeza? Não, vê direitinho. Não vai passar vergonha não. Por favor, vê direitinho. Tá doendo ainda? Não tá? Alguém mais está com dor? Está com dor aonde, minha irmã? Está doendo agora? Levanta aí no nome de Jesus. Procura essa dor que eu tenho, eu libero sobre a tua vida. Vê se está doendo agora. Não está mais? Procure direito, irmã, por favor. Não está mais? Glória a Deus. Queridos, obrigado, minha irmã, obrigado. É só para você ver que influência é isso. Aquilo que está na tua vida flui. E aí, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você perceber que aquilo que está em você pode mudar um ambiente que está externo a você, queridos, o diabo nunca mais vai poder te enganar. E aí, queridos, você vai estar andando, ele vai ver uma luz.
ele vai olhar para você e ele não vai ver o teu rosto, porque é Jesus que habita em você. Ele vai ver Jesus e vai dizer: opa, Jesus está aqui, a luz que veio do alto está aqui, eu vou me retirar. E aí o ambiente começa a ser mudado. Alguns anos atrás eu estava ministrando na igreja Luz para os Povos, em Uberlândia, Minas Gerais, uma linda igreja. E do outro lado da pista ficava um centro de macumba, um terreiro de macumba. E nós começamos a ministrar na sexta, ministramos na sexta, no sábado e no domingo. No último dia, irmãos, quando começamos o louvor, o pai de santo, mas algumas pessoas lá do terreiro da frente, vieram até a porta da igreja e começaram a questionar com os obreiros que estavam na porta: o que vocês estão fazendo aí? Porque desde quando vocês iniciaram os seus cultos na sexta-feira, nada do que a gente faz lá funciona. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Queridos, o ambiente ele é mudado, ele é transformado. Então influência está ligado com aquilo que flui da tua vida. Pedro, ele teve total certeza: o que eu tenho, isso te dou. Influência está ligado naquilo que você reconhece. Queridos, você precisa saber, se você quer ser um crente que influencia, você precisa saber o que está na tua vida. Quando a gente tem dúvida, a gente se acovarda. Quando a gente tem dúvida, a gente tem medo. Eu não vou orar por um doente não, eu tenho vergonha. E se a cura não acontecer? Não vou pregar não, tenho vergonha. Se o Espírito Santo não fluir. Queridos, você precisa ter certeza que o que flui de você não vem de você. Deixa eu falar uma coisa: o milagre, ele não vem de você, ele passa por você. Você não é a fonte do milagre. Você é um recipiente, você é um canal, mas você não é a fonte. Não vem de você. A influência na tua casa não vem de você. Vem do Espírito que se revela por meio de você. Então, quando nós falamos em influência, nós estamos falando, irmãos, em pessoas que sabem o que tem em suas vidas. Eu sei o que eu tenho na minha. E se você não tem certeza do que tem na tua vida, essa é a noite de você se encher daquele que tudo pode. É a chance de você ter de encher daquilo que tudo é. Número 3, influência está relacionado à espiritualidade. Deixa eu te explicar. Tudo que você conhece, tudo que você vê, tudo que você sabe que existe, ela tem uma origem. E a origem é espiritual. Nós somos resultados daquilo que é espiritual. Tudo que você conhece nasceu primeiro num ambiente espiritual. Nós vemos, por exemplo, casais. Nós temos diversas experiências de casamentos que estavam destruídos, à beira da separação. Mas quando o casal teve um encontro com Cristo, o casamento foi restaurado. Por quê? Porque começou a vir uma bênção espiritual. Escute, por que influência está ligada à espiritualidade? Porque quanto mais espiritual você for, menos carnal você vai ser, lógico. Agora, quanto mais espiritual você for, significa que mais contato com o céu você vai ter. Se o reino físico, se as coisas físicas, se as coisas naturais são consequências das coisas espirituais, se você é uma pessoa espiritual, você está diretamente conectado à fonte. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quando você se torna uma pessoa espiritual, você vai estar conectado à fonte. A fonte que deu origem, a fonte que influencia todo o natural. Então, quando a gente fala para você, irmão, ore mais, se santifique mais, é porque nós estamos afirmando para você que isso vai causar uma influência onde você está vivendo. Porque quando você se torna uma pessoa espiritual, você trabalha no espiritual. E como as coisas físicas é resultado do espiritual,
olha só, você começa a influenciar as coisas, o ambiente ao seu redor da fonte, da sua origem. É por isso que influência está conectado, está ligado com a espiritualidade. Amém ou não amém? Mas a influência também está relacionado com a abertura que você dá às pessoas em sua volta. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ninguém gosta de gente chata. Tem alguém aqui que gosta de gente chata? Ninguém gosta de gente chata. Ninguém gosta de gente reclamona. Mas é importante nós estarmos conectados com pessoas abertas. Você sabe que um dos segredos do crescimento da igreja em Jerusalém é que aquela igreja era simpática. A Bíblia diz que eles caíam na graça do povo. Era uma igreja simpática. Até Christian Schwartz, que escreveu aquele fantástico livro Desenvolvimento Natural da Igreja, ele pesquisou as 1000 maiores igrejas do mundo, de 32 países, obtendo mais de 4 milhões de respostas. Depois que ele apurou toda a sua pesquisa, ele constatou 8 marcas que regulam o crescimento da igreja. Sabe qual é uma delas? É que igrejas felizes e amistosas crescem. Olha como Deus é bom. Deus é tão bom que Ele ganha almas na tua vida por meio do teu sorriso. Você ri e as pessoas são alcançadas. Olha, queridos, esse Deus merece um aplauso. É sério. Uau! Que Deus é esse, meu irmão? Ele é tão bom. Olha, sorria, que almas vão ser alcançadas. Seja feliz. Eu sei que para muitos de nós existem muitos desafios. As coisas não são muito fáceis. A economia não está muito legal. O desemprego é alto. Mas não tem problema não, irmãos. Seja feliz. Seja feliz. O Senhor está preparando algo para você. Então, influência está ligada às pessoas que estão conectadas a você. Entendendo que crescimento e influência são essas coisas que eu compartilhei com vocês, eu quero que vocês entendam algumas situações para que esse crescimento e influência se torne práticos em sua vida ministerial. E a primeira situação é que, número 1, é que as suas prioridades precisam ser as mesmas prioridades de Cristo. Olha só, as suas prioridades precisam ser as mesmas prioridades de Cristo. Exercer ministério, exercer liderança, irmãos, implica em ter a coerência de Cristo. O que é ter a coerência de Cristo? É nós estarmos alinhados com Ele. Amém ou não amém? E não desalinhado, alinhado, caminhando junto, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo segmento, com o mesmo pensamento, com o mesmo estilo de vida. É por isso que a igreja é uma comunidade formada de discípulos. Nós somos discípulos, nós temos um mestre, alguém a seguir. E é importante que quando nós exercemos ministério, exercemos liderança, nós precisamos exercer essas coisas, com a coerência de Cristo. E uma das coisas, um dos perfis que nós devemos seguir, olha só, a Bíblia nos ensina a sermos imitadores de Cristo. E aí nós vamos aprender que o próprio Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13, que Ele não veio para os justos. Olha só, Ele não veio para... Lá fala que Ele veio para os pecadores. Ele não veio para... Vamos todos, por favor, bem forte. Ele não veio para os... mas para os...
Ele não veio para os, mas veio para os. O que isso significa, irmãos? Significa que não existe ninguém mais importante no mundo do que o pecador. Porque ele veio para ele. Eu costumo dizer, irmãos, que a igreja é a única instituição do mundo que existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. A igreja é a única instituição do mundo que existe para aqueles que ainda não são igreja. Olha só que viagem. Mas é verdade, irmãos. O próprio Jesus, ele não veio para os justos. Ele veio para os pecadores e levá-los ao arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que isso significa, irmãos? Está vendo toda essa estrutura aqui? Você que é membro aqui da igreja, esse telão, esse equipamento de som, essas cadeiras confortáveis. O templo está lindo, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Não é para você. Fala para o teu irmão, não é para você. Desculpa, meu irmão. Sabe para quem é isso daqui? A única razão desta igreja estar aberta é para aqueles que ainda não fazem parte dela. Você está sentado num lugar que não te pertence. Isso não é teu. Sabe quem é a pessoa mais importante da igreja, irmãos? É o pastor, é o Donnie Swagger, filho do Jim Swagger, vai estar aí amanhã. Levou milhões de pessoas ao mundo. Pessoa mais importante do evento aqui, Donnie Swagger. A pessoa mais importante da igreja, pastor Adilson. Não, irmão, a pessoa mais importante da igreja é aquela que ainda não chegou. Ou aquela que acabou de chegar. Irmãos, sabe por que Deus sustenta essas portas abertas? É para aqueles que ainda não são justos. Então a pessoa mais importante da tua vida ministerial é o pecador, não é o justo. Nós temos que abandonar aquela perspectiva mental. E o reino de Deus ele é meio incoerente mesmo, irmãos. Nós andamos na contramão das coisas. Olha como as coisas de Jesus é incoerente. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Você entende? Você quer viver, então tem que morrer. É dando. É incoerente ou não? É incoerente para nós, mas é a verdade de Deus. Olha um outro perfil de Jesus. Ele veio dar ao homem a oportunidade de ser salvo. Fala comigo, oportunidades. Nós somos cruéis nas nossas oportunidades. Nós cometemos o erro de que quando uma pessoa próxima de nós erra, nós fechamos as portas da oportunidade. Quando na verdade, irmãos, o sangue que foi pago pela vida dele que errou é muito mais caro do que qualquer esforço que você tem venha a ter. Amém ou não amém? Nós precisamos abrir portas para oportunidades. Queridos, nós somos salvos. Quantos aqui somos salvos? Quantos aqui são salvos? Só tem irmão que ainda não é. Irmão, hoje à noite você entregar a tua vida a Jesus. Mas quem é salvo foi alcançado por meio de algo chamado graça. Aquele velho, parece clichê, mas é algo que você não merece. Você vai para o céu, irmão, mas você não merecia. Você vai provar de uma vida eterna num lugar que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, mas você não tem mérito. Mas quando alguém pisa na bola com a gente fala, ele não merece. Você também não merecia. Exercer ministério, exercer liderança,
é entender o que é graça. Se Cristo nos trouxe graça, essa graça precisa exalar em nós. E sabe aqueles que não merecem? Puxa, meu irmão, graça, lembra da graça. Fala para o teu irmão, lembra da graça. O outro perfil interessante de Jesus que nós precisamos imitar: ele veio fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Olha o que ele disse lá em João capítulo 5, versículo 30: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Lá em João 5 também, versículo 36, ele fala assim: porque as obras que o meu Pai me deu para realizar são as mesmas que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus está afirmando que a sua vida testifica que ele é um enviado de Deus. É a liderança da igreja, é os ministérios. A tua vida vai testificar se você é ou não um enviado de Deus. Ô irmão, dá um glória a Deus aí, cara. Uau! Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28. Agora, Jesus ele também veio nos reconciliar com Deus, e junto com isso, nos deu o ministério da reconciliação. Então, todas essas coisas nós temos que lembrar que se hoje nós somos salvos, ao mesmo tempo que somos salvos para poder levar o evangelho da salvação. Fomos reconciliados para poder reconciliar. Então, quando eu falo que o nosso ministério, a nossa liderança cristã, ela precisa ser feita sob a coerência de Cristo, esses são os pontos que nós devemos levar para toda a nossa vida. Amém ou não amém? Uma outra verdade que eu apresentei no livro é que líderes que crescem e influenciam estão abertos aos conselhos dos mais experientes. Isso é uma verdade, irmãos. Líderes que crescem e influenciam estão abertos aos conselhos dos mais experientes. É fundamental que você compreenda que a valorização do relacionamento com pessoas mais experientes do que você é uma atitude muito sábia. Essas pessoas, irmãos, elas podem ser a resposta de Deus para a sua falta de conhecimento e sabedoria em uma determinada área. Deus pode te dar uma resposta usando alguém mais experiente do que você. Ele costuma fazer isso. Líderes maduros que já passaram pelas experiências que você ainda não passou. Por conta disso, suas informações são valiosíssimas. Alguns anos atrás, meu irmão coordena esse projeto lá em Brasília até hoje. É um projeto chamado Atitude 1.8. Tem esse nome por causa de Atos 1.8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O objetivo desse projeto é alcançar cidades com menos de 5% de evangélicos. E ele reúne lá um grupo enorme de seminaristas, de missionários. Ele vai com um ônibus nessas cidades com menos de 5% de evangélicos. E um dia nós estávamos para uma cidade no interior da Bahia. Era uma cidade de 6 mil habitantes, tinha uma única igreja. E eu perguntei para um amigo que estava acostumado a ir para essa região, e ele falou assim: André, temos 2 caminhos para chegar nessa cidade. Um caminho você vai demorar 2 horas, 2 horas e meia a mais para chegar. Mas a estrada é melhor, você não vai se arrepender. O outro caminho é mais próximo, mas a estrada é péssima, e qualquer coisa que acontecer na estrada você fica parado. Aí eu pensei, calculei conforme as finanças, conforme a perspectiva natural das coisas. Aí eu pensei, puxa, vai ser mais barato ir por esse caminho. E eu fui. Meus irmãos, o carro quebrou, passamos a noite no hotel, teve que pagar uma diária de hotel para quase 30 pessoas.
perdemos o primeiro dia de evento, chegamos mortos de cansado. E quando a gente chegou lá, esse meu amigo que me deu o conselho olhou para mim e falou: tá vendo? As pessoas mais experientes do que você vão te fazer enxergar coisas que você não sabia que existia. Por isso elas devem ser valorizadas. As pessoas mais experientes do que você vai te fazer enxergar coisas que você não sabia que existia. No comentário, o Silmar Coelho, ele escreveu um comentário, uma apresentação aqui no livro, onde ele fala algo legal. Ele fala que se você quer enxergar mais longe que os demais, se apoie em ombros de gigantes. Isso é uma realidade, porque quando você ouve os conselhos de pessoas mais experientes do que você vai ter um prisma diferente da situação. Você pode ter uma capacidade de prever situações. Você tem uma capacidade de se preparar para eventuais situações. Vendas, rédeas, são tiradas dos nossos olhos quando nós damos ouvidos às pessoas mais experientes. Eu quero que você entenda, irmão, que o equilíbrio entre o conselho do mais velho e as ideias dos mais novos traz maturidade, dinamismo e solidez à sua vida ministerial e à sua liderança. Não rejeite os conselhos dos mais experientes. Terceira coisa, líderes que crescem e influenciam, eles não rejeitam estratégias. Eles não rejeitam métodos, eles não rejeitam meios. É importante nós entendermos, irmãos, que no reino de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, ela é um trabalho que é realizado com princípios e com estratégias. Princípios são imutáveis. Não se muda princípio. Fala para o teu irmão: não se muda princípio. Mas estratégias mudam. E quando nós falamos de liderança, líderes que crescem, influenciam, ministérios que crescem, que influenciam, eles vivem essa perspectiva, eles não abandonam os princípios já estabelecidos por Deus. Isso não vai mudar. O que a Bíblia apresenta, o conceito que a Bíblia apresenta para a liderança, para ministério, para a vida cristã, não vai mudar. Métodos, estratégias não anulam os princípios. Então, líderes que crescem, influenciam, eles adotam estratégia, eles pensam. Amém ou não amém? Reinhard Bonk, um dos homens de Deus mais bem-sucedidos do nosso tempo, ele fala algo muito interessante. Ele fala que Deus está à procura de homens que possuem fé para crer naquilo que Deus pode fazer, pessoas dispostas a pensar e pessoas dispostas a trabalhar. Homens de fé, homens que pensam, homens que trabalham. São pessoas que revolucionam, são pessoas que fazem diferença no nosso tempo. Queridos, se Deus te deu um cérebro, é para pensar. E quando nós falamos em estratégias, quando nós falamos em métodos, volto a dizer, você adotar um método não vai fazer você rejeitar os princípios, de modo nenhum. Muito pelo contrário, o método é uma forma que você tem de expandir os princípios. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Uma estrutura, um exemplo, quando uma igreja possui uma estrutura de discipulado, um método de discipular os novos convertidos, é a maneira mais eficaz de você, daqueles princípios que já estão no teu coração, venham ser compartilhados. Amém ou não amém? Agora, é importante nós entendermos que o método ele também oferece oportunidades para que as pessoas ao nosso redor também cresçam.
Os métodos não servem apenas para estabelecer os princípios que já estão em nós, mas também para que outras pessoas possam frutificar, possam crescer. E como eu disse, não existe liderança se o outro, uma liderança sobre a perspectiva bíblica, se as pessoas ao teu redor, se o outro ao teu lado também não cresce. Mas é importante compreender também que nenhum método, fala assim comigo, nenhum método é uma varinha mágica. Métodos são ferramentas e não uma varinha mágica. Quando você escolhe um método para você crescer, você não vai como uma varinha mágica e pronto, a coisa vai ser revolucionária. Não é assim que funciona. Você vai trabalhar como se fossem ferramentas. Líderes que crescem, influenciam, pensam. Amém, queridos? Vocês estão comigo, sim ou não? Quarta coisa, líderes que crescem, influenciam, valorizam. Fala assim bem cheio comigo. Fala assim, valorizam as pessoas que estão ao seu lado. Nós temos uma ideia de só valorizar as pessoas que vêm de fora, de prestar muita atenção nas mensagens que os outros ministram, mas nós não valorizamos aqueles que estão próximos de nós. A gente tem essa mentalidade de achar que os outros sempre têm algo melhor do que o nosso. Queridos, essa perspectiva ela não vem de Deus. Esse tipo de olhar, esse tipo de ambição vem desde o princípio. Você sabe como foi que Adão e Eva foram enganados? Foi quando a serpente disse assim: olha, Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer vai querer que vocês sejam iguais a Ele. Está entendendo, irmãos? É um desejo de querer aquilo que não te pertence. Toda comparação é tola. Sabe por quê? Sempre vai haver pessoas melhor do que você. Mas você também sempre vai haver pessoas que serão mais deficientes do que você. Sempre. Então toda comparação é tola. Uma segunda coisa que tem acontecido muito, irmãos, são aqueles pastoreios online. Nós temos a maioria das pessoas tem mudado sua perspectiva bíblica, sua perspectiva teológica por meio da internet. Eu acho, irmãos, deixa eu te dar um conselho aqui. Discutir teologia é coisa, desculpa a palavra, irmãos, aquelas coisas de arminianismo, de calvinismo, de predestinação, de livre-arbítrio, supralapsarianismo, linfalapsarianismo, tudo aquilo, irmão, é coisa de menino. Você tem que aumentar o teu nível. Está entendendo o que eu estou falando? Olha para o teu irmão e fala: aumenta o teu nível. Começa, ao invés de discutir essas coisas, vamos fazer o seguinte: vamos cuidar mais de almas. Vamos ganhar mais gente para Jesus? Cara, é uma discussão de 500 anos. 500 anos estão discutindo essas coisas. E aí tem gente que olha um cara na internet. Eu sou muito amigo do Nicodemos. Muito amigo do Nicodemos. Pastor Hernandes Dias Lopes. Irmãos, eu amo Hernandes Dias Lopes. Ele já prefaciou 3 livros meus. É alguém que eu tenho um prazer em me relacionar. Amo ouvir as suas mensagens. Mas ele não é o meu pastor. Entenda. Uma vez eu vi o Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, gravou um vídeo. E ele falou assim: olha, você pode admirar alguém, mas se você estiver doente no hospital, ele não vai lá te visitar. Quem vai te visitar é o teu pastor. Agora, nós precisamos entender que a recíproca precisa ser verdadeira. Você precisa valorizar o seu líder e o seu líder precisa te valorizar. Olha Jesus,
Cara, Jesus era perfeito. Jesus era sarado. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez ele falou assim: se você crer, fará as obras que eu faço. Mas se você crê mesmo de verdade, você pode fazer obras ainda maiores. Olha como ele está sarado. Olha, eu sei quem sou. Jesus estava dizendo assim: eu sei quem sou. Eu não tenho problema de você fazer obras maiores do que a minha, não. Vai e faça. Oh, que mentalidade. É essa mentalidade que Deus quer que você tenha no teu coração, meu irmão. Você precisa ter a sua identidade definida e fazer com que as pessoas ao seu redor cresçam. Não tem problema, pode crescer. Invista em pessoas, invista no teu irmão, abençoa a vida dele, no nome de Jesus. Quinto, líderes que crescem e influenciam, exercem o ministério no poder do Espírito Santo. Eu separei um capítulo inteiro para falar sobre isso, porque eu quero que você entenda uma coisa, falando especificamente de liderança. Reflita comigo. Os discípulos de Jesus, eles passaram por um treinamento intensivo de 3 anos e meio. Eles foram discipulados por Cristo, foram treinados por Jesus, pastor Jefferson, mas eles só se tornaram líderes depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles só se tornaram líderes depois do Espírito Santo. Eles receberam o melhor treinamento, ele teve o melhor coaching que já existiu na face da terra. Eles foram discipulados pessoalmente por Cristo, mas eles só se tornaram líderes quando o Espírito Santo veio sobre a vida deles. O que isso significa, irmãos? Que é impossível você ser líder sem o Espírito Santo. E aí, quando nós olhamos líderes que crescem e influenciam, aqui no livro eu compartilho muitas histórias, como George Whitefield, que eu já falei aqui para vocês uma vez. Mas sabe o que acontecia com Whitefield? Ele subia numa plataforma de madeira e sem uso de equipamento de som nenhum, meus irmãos. E ele começava a pregar para um público de 10 mil pessoas. Mas, queridos, famílias inteiras a 1 quilômetro de distância ouviam a voz de Whitefield, ouviam a mensagem, saía para fora de suas casas e falava: eu quero esse Jesus que essa voz está dizendo. Sem uso de equipamento de som nenhum. É como se o Espírito pegasse a voz de Whitefield e levasse a pessoas a 1 quilômetro de distância. Queridos, por que o Espírito Santo é fundamental? Porque a obra é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E aquele que Cristo enviou como nosso consolador, como nosso paracleto, é Ele que sustenta o nosso ministério, é Ele que direciona o nosso ministério, é Ele que torna coisas sobrenaturais, naturais em nosso ministério. Ele faz tudo. E cara, é muito legal. Eu gosto das histórias dos avivamentos, sou apaixonado por isso. Porque nós percebemos que avivamento é esse mover extraordinário do Espírito Santo de Deus agindo por meio de pessoas comuns, como eu e como você. É por isso que nós precisamos estar sempre conectados. Ande sempre cheio. Dá esse conselho para o teu irmão. Ande sempre cheio. Aleluia. A obra é sobrenatural. Lembra que eu falei no início da mensagem que vida cristã é uma junção daquilo que é espiritual e daquilo que é material, físico. O espiritual se revela no físico. É assim, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. Por isso que nós precisamos andar sobre essa perspectiva. Era o Espírito Santo que fez John Wesley ser um cara tão apaixonado por Jesus, que fez andar cerca de 660 mil quilômetros
pregando a palavra de Deus, equivalente a 3 voltas ao mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa incomodada. Ele não é uma pessoa cômoda. Ele é uma pessoa incomodada. Ele não consegue olhar para o mundo e aceitá-lo. Ele não consegue olhar para as pessoas e aceitar as condições que elas estão. Eles não conseguem fazer isso. Sabe Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis o poder? Eu também já falei isso aqui na igreja uma vez. Essa palavra poder, no grego, significa dunamis. Dunamis, a palavra dinamite vem dessa palavra, dunamis. Se a gente jogar um dinamite aqui no meio, o que vai acontecer, irmãos? O cenário vai mudar, sim ou não? Vai ser cadeira para um lado, pessoa para o outro, gente pendurada no teto, vai ser um negócio esquisito se a gente jogar um dinamite aqui. Queridos, o Espírito Santo, esse poder, esse dunamis, quando ele vem na vida do cristão, ele também causa uma reviravolta, ele transforma o cenário da vida do homem. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ele restaura o cenário da vida do homem. Jesus vai falar assim: opa, isso que é avivamento. Eu vou mudar a história de uma cidade. Aí ele manda o dunamis. Eu vou mudar a história de uma vida. Pedro, um covarde, mas quando o Espírito veio quando o dunamis desceu sobre ele, aqueles mesmo que ele havia ficado com medo nos atos do sumo sacerdote, ele se levantou e começou a pregar com ousadia. As mesmas pessoas. Quando aquele dunamis vem, ele muda uma vida. Agora, sabe por que eu me amarro nesse texto? É que recebereis esse dunamis, o poder, e esse poder tem uma finalidade muito clara, muito específica. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Eu gosto dessa passagem. A palavra grega ali para testemunho, vocês lembram o que é? Mártire. Mártire. Ops. O que é um mártire? Mártire. Fala assim comigo. Um mártire é alguém disposto a morrer por uma causa. O que isso significa? Significa que quando esse dunamis vem sobre a tua vida, você começa a dizer igual Paulo: não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, se tão somente completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Você vai olhar para esse dunamis, nos transforma de tal maneira, irmãos, que nós passamos a colocar a missão de Cristo como algo maior do que a nossa própria vida. Nós ficamos tão conectados, tão apaixonados por Cristo, que nós passamos a estar dispostos a morrer pela sua causa. É o que o Espírito Santo de Deus faz. Eu vou te falar uma coisa: se você não está disposto a morrer pela causa de Cristo, é uma evidência de que você precisa desse dunamis na tua vida. Lembre-se que os líderes só se tornaram líderes quando esse dunamis veio. Oh, meus irmãos, deseje esse dunamis. Esse dunamis é a credencial da tua liderança. Esse dunamis é a credencial do teu ministério. Esse dunamis é o que vai selar aquilo que Deus quer fazer por meio da tua vida. Foi esse dunamis que credenciou os apóstolos. Foi esse dunamis. Por isso que o ministério precisa ser exercido sobre esse dunamis. Número 6, para finalizar, eu vou orar por vocês. Líderes que crescem e influenciam estão sempre de joelhos diante de Deus, para que suas igrejas permaneçam de pé diante do mundo. Aleluia!
eu te falar uma coisa. Quando você não ora, você está colaborando diretamente com os planos de Satanás e nos afastar de Deus. O que você está falando, pastor? Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, vinha visitar Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia. Havia uma conexão, havia um relacionamento. Quando foi que esse relacionamento foi quebrado? Quando Satanás foi lá e influenciou a Eva, influenciou Adão, eles desobedeceram, o pecado entrou no mundo. Isaías vai dizer que o pecado é que faz separação entre Deus e o homem. Quando nós oramos, nós restauramos esse relacionamento com Deus. Quando nós temos uma vida de oração, o nosso relacionamento com Deus é restaurado, a nossa comunicação, o nosso contato. Mas quando nós oramos, nós fortalecemos o plano do diabo, que foi nos afastar de Deus. Você está entendendo a gravidade do que é deixar de orar? É grave. A falta de oração é grave. Nós somos igreja. Nós somos de Deus. Nós temos um Pai. Olha para Deus como um pai, não como um velho barbudo lá em cima, sentado num trono com um cajado na mão. Mas olha para Deus como um pai, alguém que quer ter relacionamento, alguém que quer ter contato com você. Você sabe, irmãos, que Deus, Ele tem muitas expectativas em relação a nós. Parece loucura o que eu estou te dizendo. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento, enquanto você está sendo ministrado, os céus, aqui está a igreja, tá? Os céus estão aqui com uma expectativa. Né? Os anjos estão falando assim, tá vendo? Tá vendo ali o irmão Leonardo? Cara, Deus vai levantar ele hoje. Aí Jesus está assim, fala, vai lá Espírito, vai lá, trabalha trabalha no José, trabalha no João. E aí vem o Espírito. Aí Deus está lá olhando o cenário e está falando, esse final de semana um exército vai se levantar lá em Curitiba. Ele está olhando para nós. Existe uma expectativa. É mais ou menos isso. Que algo vai acontecer. Irmãos, antes de você vir com expectativa para a conferência Reviver, o céu já tinha uma expectativa em relação à tua vida. O poder de Deus não vem através das nossas habilidades, nem das nossas capacidades, nem pelos nossos grandes esforços e obras, mas somente por meio da oração. Eu gosto muito do que aquele escritor Leonard Ravenhill escreveu um livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento. E ele escreveu algo muito legal. Ele falou assim: o princípio que rege a oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco. Mas se semearmos com abundância, colheremos abundantemente. O problema é que estamos querendo colher muito sem ter aplicado muito. Essa é uma grande verdade. Eu separei está aqui no livro, você pode ler depois. Mas o pastor David Young Cho, líder da maior congregação do mundo, ele escreveu algo muito legal. Ele tem lá mais ou menos 400 pastores em tempo integral, né? Mais de 4.000 funcionários e 400 deles são pastores em tempo integral. E ele falou algo muito legal. Ele falou assim, olha o que ele diz: como ministro, é uma vergonha gastar somente 1 hora por dia de oração. Eu digo para os meus pastores gastarem as 3 primeiras horas em oração.
e que eles ainda não consigam suprir todo o trabalho de visitação ou administrativos ou toda a situação que cerca os nossos escritórios, mas se ele gastou as 3 primeiras horas de oração, eu fico satisfeito. É por isso que é a maior igreja local do mundo. É por isso que a Coreia hoje, 3 das 10 maiores igrejas locais do mundo estão na Coreia. Coreia hoje é o país que mais envia missionários para o mundo. Coreia tem mais de 35% de evangélicos no seu país. O Hernandes Dias Lopes foi lá 3, 4 anos atrás, ele falou o seguinte, ele disse que 3 horas da manhã, num frio de 20 graus abaixo de zero, as pessoas, os cristãos, os crentes das igrejas, acordam às 3 horas da manhã, naquele frio de 20 graus abaixo de zero, vai para a igreja orar até às 6 horas, para depois ir para o trabalho. Resultado, a igreja cresce, a igreja crescendo. Então, meu irmão, procure fazer da oração a base para a tua vida, a base para o teu sustento e a força para o teu crescimento. Líderes que crescem, influenciam, valoriza isso. Eu escolhi algumas coisas que esse livro apresenta. Mas o que eu quero que você compreenda, irmãos, é que a gente está num tempo de extrema necessidade de conexão com o reino. Extrema necessidade de conexão com os céus. Eu acredito particularmente que líderes, ministros superficiais vão ficar para trás. Creio que estamos vivendo num momento onde é necessário que nós nos doemos mais, que nós possamos nos dispor mais, que nós possamos orar mais, querer mais a ação desse dunamis, para que possamos ser aqueles líderes que o Senhor sempre sonhou. E entender que o maior beneficiado de tudo isso somos nós mesmos. Somos nós. Eu sei que ministério não é fácil. Eu sei que ser líder não é fácil. Eu quero ler uma coisa para você e vamos orar. O Dr. Russell Shedd, ele falou algo muito legal sobre o ministério. Eu quero ler para vocês. Em seguida nós vamos orar. Olha só o que ele disse. O triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, sem pernas, ou com seus olhos furados, mas voltam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Fica de pé, por favor. Se os irmãos do louvor puderem nos ajudar aqui também, seria uma bênção. Isso, fecha os teus olhos. Pede licença para o teu irmão agora. Olha, não é hora de conversar, não é hora de nada disso. Tenho certeza aqui que mais pessoas foram curadas aqui. Tenho certeza disso. Mas essa unção vai continuar fluindo. Queridos, ouça o que o Espírito diz. Ouça. É um momento teu com Deus. O Senhor vai nos dar uma oportunidade agora. É oportunidade que Ele vai nos dar. De nos conectarmos com Ele. De nos enchermos desse dunamis. Para que possamos reviver.
E se eu fosse você, irmão, de todo o coração, não se distraía. Fala para o teu irmão, tua esposa, teu amigo, que está aí sentado do teu lado. Pede para o teu filho esperar um pouco. Porque agora Deus vai te encher. Se você entendeu o que foi ministrado nessa noite, se você entendeu que você é um canal precioso daquilo que Deus quer fazer, aí mesmo onde você está, começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele aquilo que você entendeu. Em seguida eu vou orar por você, de forma específica. Isso. Aquilo que foi ministrado, que tocou diretamente o teu coração. Fala com Ele. Isso. Aquela palavra, continua orando, aquela palavra que você recebeu durante essa pregação, durante essa ministração. Ora para o Senhor nesse sentido.